Bora, Fiel, se liga agora na coletiva do Dorival Júnior após a vitória do Corinthians contra o Cruzeiro. E ele não quis falar da parte tática, não quer entregar o ouro pro treinador do Cruzeiro. E também se estranhou com o jornalista que fez uma pergunta sobre alguns jogadores e ele não gostou. Mas tá muito bom o score, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Renato acertou o time de todo mundo, mas fala que não sabe do Zupac. Não sabe o time do Zupac? Não. Quer que eu fale, Renato? Não. Deixa o Dorival falar. Vamos ouvir o Dorival Júnior. Aquele time de beisebol. Obrigado, César Castro. Você comprou. Primeiro eu queria uma análise sua do jogo, né? Muito foi falado que o Corinthians era abaixo tecnicamente do que o Cruzeiro. Muitos esperavam um Cruzeiro amassando o Corinthians aqui no Mineirão e a gente viu um Corinthians jogando um futebol de realmente um time do tamanho do Corinthians. Fala um pouquinho sobre essa sua ideia e também, se possível, falar sobre a ideia do Garro hoje no banco de reservas. Obrigado. Parte tática eu não vou falar nada, porque eu acho que é uma disputa, 4 dias apenas de diferença e não tem o que ficar colocando em sentido nenhum, tanto positivo quanto negativamente. O Garro foi uma opção, ele está retornando, pouco treinou, pouco trabalhou, mesmo assim entrou, contribuiu, acho que isso é um fato importante. As pessoas acreditarem ou não acreditarem, o importante é que você acredite, você passe confiança, você sinta dos atletas o retorno, eu acho que isso é o principal. Realmente, depois da última partida que nós tivemos aqui dentro, ouvimos muitas coisas, é um fato natural, no nosso país é assim. As avaliações foram sempre em cima daquilo que aconteceu, é um fato natural. Agora, nós temos que ter confiança no nosso trabalho, na dedicação, naquilo que nós estamos construindo dentro do Corinthians, que com muito esforço, com muita entrega de todos, com o apoio, inclusive o apoio do presidente, que não mede esforço para nos proporcionar todas as condições possíveis. Eu acho que isso daí está fortalecendo o nosso grupo a cada momento. E mesmo nos jogos anteriores, que empatamos, às vezes até perdemos jogos, que fizemos boas partidas sem o reconhecimento, é natural. Mesmo assim ficamos quietos, trabalhando. Eu acho que esse é o caminho, eu acredito nisso. Por isso eu vou sempre acreditar naqueles que estão dispostos a entregarem algo para um grupo. Eu acho que esse é o caminho que nós temos e é em cima disso que nós vamos continuar lutando. Só lembrando, foram apenas 90 minutos, teremos mais 90, jogo dificílimo, o nosso adversário muito capacitado, muitas qualidades, e o Corinthians vai fazer de tudo para poder fazer um grande jogo perante o nosso torcedor. Dorival, boa noite, aqui à sua esquerda, Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes. Primeiro eu gostaria de entender a troca no sistema defensivo. É bem verdade que você já tinha dado sinais que manteria o André Ramalho como titular. O que motivou essa entrada dele de volta à principal equipe na vaga do Tioca? E também se você conta com o Ranielli, hipoteticamente para domingo, se há esse cenário. Obrigado. O Ranielli não tinha como estar nem no banco nesse dia. Nós estamos fazendo de tudo para alcançarmos uma recuperação. O Ramalho voltou, não quer dizer que eu descarte o Tioca, muito pelo contrário, é um garoto que vem evoluindo, vem crescendo, vem adquirindo confiança e pode ser reaproveitado, ou melhor, aproveitado a qualquer momento. Dorival, aqui, boa noite, Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Você já falou que não vai falar muito da parte tática, mas na última partida aqui você falou, me cobrem nos próximos jogos contra o Cruzeiro aqui, né, que a situação vai ser totalmente diferente. Aquele jogo trouxe ensinamentos para você? Olha, todo jogo traz ensinamentos, ganhando ou perdendo. É que às vezes passa desapercebido por vocês. Mas para nós, não importa uma derrota de 3 ou uma vitória de 3-0, ele traz muitos detalhes que nós buscamos correções. Nós não ficamos parados em cima de uma vitória, não ficamos também lamentando uma derrota em momento nenhum. O importante é que nós estamos conscientes do que queremos, das dificuldades que passamos, do trabalho que está sendo desenvolvido, de tudo que está sendo entregue, e a nossa preocupação é respondermos ao nosso torcedor, que hoje acompanhei inclusive as dificuldades de virem de São Paulo para cá, com muitos problemas, mesmo assim vieram aqui
não pararam um minuto, a torcida impressiona pelo comportamento que tem, a força que esses caras fizeram para estarem aqui presentes. Eu acho que isso tudo aí tem que ser reconhecido, exaltado, e aqui parte um agradecimento de todo o nosso grupo em relação a todo o esforço que eles fizeram para estarem presentes e incentivando a nossa equipe. Eu acho que essa é a demonstração de um carinho acima do normal de uma torcida que não cessa um minuto sequer em uma partida. Dorival, boa noite. Vinícius Lúcio, central do Timão. Mais um jogo de Copa do Brasil, mais um jogo que o Corinthians ainda está invicto na competição e sem levar gols. Como que é o trabalho no mata-mata? O que é diferente dos pontos corridos? Por que o Corinthians na Copa do Brasil, por exemplo, é uma equipe sólida e que passa muita confiança para o torcedor? Não tem diferença. Nós tivemos um campeonato de longevidade, perdendo muitos elementos no meio de uma competição. As pessoas não se dão conta. Nós não tínhamos um elenco montado. A nossa equipe foi montada há 1 ano atrás. Ela tá num processo de aprendizagem, ela está num período ainda de desenvolvimento, e ninguém entende isso. Ninguém entende. Nós que estamos no futebol vivemos isso em todos os clubes, quando iniciamos um trabalho. Eu estou pegando um trabalho na sequência de um outro profissional que aqui estava, tentando dar o melhor. Tivemos N dificuldades, tentei explicar. Muitos fingem entender, outros menosprezam o entendimento, então para mim tanto faz como fez. O que eu me preocupo é em gerar resultados ao Corinthians. Isso e um trabalho sendo construído como nós estamos construindo, com dedicação, com carinho, com entrega. Resultados positivos ou negativos você não controla. O que nós controlamos é o desenvolvimento de uma equipe. Você pegar uma equipe que chegou na 13ª colocação, é isso, né, do Campeonato Brasileiro, sendo a segunda equipe com maior posse de bola, é porque tem muita coisa boa. Não é qualquer equipe que consegue um percentual desse tipo. E olha que nós concorremos com equipes aí que foram muito bem reforçadas, que estão muito bem estruturadas, e mesmo assim a nossa equipe deu uma resposta muito positiva. Eu fico muito satisfeito com o que está acontecendo no Corinthians. Infelizmente, pouco aparecem porque os resultados às vezes não condizem com aquilo que nós apresentamos. Mas de um modo geral, eu tenho certeza que a equipe ainda pode evoluir muito, pode crescer, e vamos caminhando aí passo a passo. Dorival aqui, Lili Nascimento da ESPN, parabéns pela vitória. Queria que você falasse de 2 jogadores, né? A começar pelo Yuri Alberto. Havia uma dúvida por parte dos torcedores e da imprensa também, se ele voltaria bem, né, para ser titular, depois de estar alguns jogos fora. Então gostaria de saber se ele já estava 100% ou se ele quis jogar mesmo assim, porque eu vi que o time entrou com um mental muito forte nessa partida, até mesmo o Ranieri, que nem no banco estava hoje, ele veio também com a equipe, isso mostra a união também dos jogadores. E em relação ao Garro, o Garro entra no segundo tempo, tem uma minutagem, dá para esperar um aumento gradativo aí para o próximo jogo, de repente mais minutos dele em campo também? Olha, eu acho que a demonstração que todos os jogadores deram, estando aqui presentes hoje, eu acho que isso daí demonstra a força de um grupo. O que possa acontecer daqui para frente a gente nunca sabe, mas o torcedor pode ter certeza que tem uma equipe aqui lutando, se entregando, se dedicando, dando o seu melhor pela nossa equipe. Eu acho que o exemplo desses citados e mais outros que vieram e que estão aí juntamente com o nosso grupo, não participando, porém vibrando, torcendo, tenho certeza, e de repente no jogo de domingo podendo também estarem em campo. Então, eu acho que é uma somatória. Quando você precisa, esses jogadores respondem. E é isso que nós estamos percebendo. O Garro teve aí minutos importantes, ficou muito tempo afastado. Yuri, da mesma forma, trabalhando à parte, fez de tudo para estar em campo, se dedicou, se entregou, foi até onde deu. A partir desse momento, o Garro entra em campo também muito atento, muito ligado, focado, e contribuiu demais para esse resultado importante. Apenas o primeiro tempo de um jogo onde os 90 finais valerão muito, e nós teremos que ter uma entrega ainda superior a isso, para que possamos, se Deus quiser, no final de semana aí, termos possibilidades reais de alcançarmos um grande resultado. Dorival, aqui no meio, aqui, ó. Aqui.
Matheus Quintino, Portal Meu Timão. Após o término do Campeonato Brasileiro, a torcida ficou com uma impressão que era, de repente, um momento de alguns garotos que estavam pedindo passagem. Até você mesmo citou sobre alguns jogadores pedirem passagem. Porém, no jogo de hoje, você optou, claro, ponderando ali o Breno Bidon, que é um pouco mais novo, por alguns jogadores experientes nessa equipe, principalmente ali no meio de campo, só que estavam vivendo um momento um pouco de baixa. Você acha que é importante, num jogo grande como esse, você ter esses jogadores, porque assim como o Carrijo, Memphis, também, o próprio Yuri Alberto, são jogadores que crescem nesse determinado momento de jogo, e até a sua própria dupla de zaga ali, contando com o André Ramalho, que estava nessa disputa com o João Pedro Choca. O famoso jogo grande para jogador grande? Não é só isso. Você não pode descartar um profissional do dia para a noite. Não é assim que funciona o sistema, não é assim que funciona o dia a dia de um clube, não é assim que funciona. Nós temos que ter muita responsabilidade em cada atitude, e às vezes isso daí não acontece. As pessoas descartam rapidamente um profissional. É interessante como isso acontece com muita facilidade dentro do nosso país. Eu prefiro acreditar até o último momento, a não ser que ele me mostre, com dados, sinais, que ele não está querendo. Aí é um outro aspecto, é uma outra situação, e vai ser tratado de uma outra forma. Do contrário, não. Eu acredito no ser humano, acredito no profissional e tenho certeza que ninguém desaprende. Por isso, a importância desses jogadores voltando, sabendo que saíram, por que saíram, as reações que tiveram, a recuperação, para que alcançassem um jogo tão importante como o de hoje. Dorival. Muito bem, então é o Dorival Júnior. Daqui a pouquinho tem Leonardo Jardim também. Já deu uma declaraçãozinha. Acho interessante ele não querer entrar em parte tática. Pois ele tá guardando. O duelo tá aberto. Domingo tem outro jogo. Mas então, tem assim, muitas cartas na manga, tem tanta coisa assim para esconder. Mas justamente por isso, menos é mais. Já diria a banda de pagode. Nada que ao falar na coletiva desperte o treinador do outro lado, Leonardo Jardim. Isso não é uma fala do Dorival que vai mostrar para o adversário que foi o jogo. Porque ele viu, né? Hiper competente, uma equipe competentíssima para entender o adversário. O Cruzeiro sabe exatamente o que aconteceu no jogo, né? As dificuldades que teve, qual foi o projeto do Corinthians, como o Corinthians travou o time que gosta de jogar com o centroavante, que o centroavante é um atacante, né? Não é um centroavante daquele modelo bem peculiar, o Caio Jorge. E o Corinthians tirou essa possibilidade de deixar na cara do gol com o Hugo, que tirou essa profundidade. Sim, então, não é que ao mencionar aqui, né, Zupa, ele vai entregar alguma coisa que... Assim, mas eu acho que... porque o jogo tá aí, né? Eu vejo assim da seguinte forma. Amanhã já. Foi tão bom, deu tão certo. Deixa quieto. Eu não quero nem falar sobre isso, eu vou falar outro assunto. Ele sai como um dos grandes fortalecidos à noite. O Memphis foi o protagonista, decidiu o jogo, os holofotes ficam em cima do Memphis. Outros jogadores, taticamente, que a gente citou aqui, foram muito bons, mas o Dorival sai fortalecido, porque eu compartilho muito da visão do Calçade. Acho que as críticas... Assim, o Dorival é dos menores problemas que o Corinthians tem. Não é um problema. A gente pode discutir, o Dorival é o técnico ideal, o técnico dos sonhos do torcedor, essa é uma conversa. Agora, diante de tantos problemas que o Corinthians tem na temporada, ele conseguiu arrumar o time dentro do que dava para fazer. Mais uma vez. Eu acho ele muito responsável pela brilhante vitória de hoje. Pode não ser dos sonhos, mas o Bertozzi já lembrou aqui no começo do programa, né? Para essa competição, porque assim, nos últimos anos, ninguém fez melhor. É o seguinte, ele pegou um time, uma equipe que teve um ótimo final de Campeonato Brasileiro, que teve depois, no início do ano, uma queda de rendimento com o mesmo treinador, Ramon Dias. Aí vem o Dorival teve o Vitinho e o Angileri, só. Angileri foi com o Ramon, Vitinho com o Dorival. Mas então, ele mesmo é um reforço. Sim. Não que o time fosse ruim e o Dorival falasse assim, não, quero dispensar todo mundo. Dispensa o Yuri, o Memphis, nada disso. Carrilho fez uma bela partida, é um cara importante, mas você não pega o Carrilho e põe para jogar o Brasileirão todinho, ele não aguenta. O Memphis é a mesma situação, então ele conseguiu compor com esse time que ele recebeu, mas necessitando de jogadores. Por exemplo, quando o Corinthians precisa ter pontas, os caras pela beiradas, ele botou o menino Kaique, que era da base, que é uma transição, que talvez ainda possa conseguir porque ele não tem, na verdade, caminhar no Corinthians. O Dieguinho ele coloca do lado direito. Então,
ele foi lá na base. Hoje ele colocou o André, que é excelente jogador. O Guinegão, que ele traz também, nos momentos... rodagem. Então, assim, ele foi na base e... Jogadores de potencial. A impossibilidade de contratar fez desenvolver um pouco esses jogadores. Caras que o Guinegão hoje já é outra visão sobre ele. Então, se você criticar o Dorival, falar o Dorival tem um problema no Corinthians, o Corinthians não deu a ele a tranquilidade para trabalhar. Isso ele não teve. O Dorival não é o problema, o Memphis não é o problema. Os problemas são outros. Os Eles maiores. são muito fáceis de identificar. Não é o Dorival, não é o Memphis, né? Tem uma telinha, a gente estava falando dessa história do Corinthians no Brasileirão, Corinthians na Copa do Brasil, agora temos números para embasar. Essa tela é bem legal. Você que mandou lá, né, o Calça? Não, foi o Data Caio, ESPN. o Caio, nosso Caio Alves. Naquele trabalho em parceria com o Data ESPN e Caio Alves. Então no Brasileirão, 38 jogos, 12 vitórias, 11 empates, 15 derrotas, mais perdeu do que ganhou. Aproveitamento 41,2%, gols marcados por jogo muito baixo, 1,11%. Mais sofreu gols do que marcou. Agora, você vai chegar ali no último item da outra... É brincadeira, né? Não, é brincadeira. O último, que é a defesa, mostra o que é o mata-mata. É aí que eu queria chegar. O que é o mata-mata. O mata-mata, claro, você precisa fazer gol para as coisas. Ou se ficar de 0-0 a vida toda e ganhando nos pênaltis, você vai até a final, né? Você chega lá. Um goleiro como o Hugo. Sim, exatamente. Os gols não aumentaram tanto, mas... Mas, ó, é quase metade. É quase metade, 0,65. É mata-mata. Seria 1,30. Né? O dobro. Exatamente. 70,6% de aproveitamento. Tá falando das Copas, 17 jogos. E aí entra o fator Dorival também, porque mata-mata, a gente tem o Dorival naquilo que a gente já citou, de um cara que vem ganhando Copas do Brasil, sabe muito bem jogar essa competição e hoje encontrou uma estratégia correta e bem desempenhada. Não adianta você encontrar a estratégia correta e os caras dentro de campo não desempenharem. Aí você vai ficar com a estratégia que não funcionou no seu colo. Sim. E aí está o Corinthians da Copa do Brasil, que é um Corinthians diferente do Corinthians de mata-mata. Tem o Paulista aí também. Aí tem um pouco de... Tem um pouco da Libertadores ali, não tem nessa conta aí? Aquela pré-Libertadores ali? São 4 jogos. A gente está com 17 jogos ali, né? E aí tem, então, tem tudo, né? Tem até Ramon Dias, né? Tem Ramon, porque deve ter os 4 jogos da pré-Libertadores ali. Aí é Corinthians com Dorival e Ramon, mas o número é do Corinthians. E ainda exatamente. Que do Paulista é Ramon. São duas equipes diferentes. E ainda que a campanha do brasileiro tenha sido aquém, em termos de objetivos, no começo da temporada, quando a gente identificava onde o Corinthians poderia brigar por título, seria Copa do... Até porque quando começa a temporada, o Corinthians é um time de Libertadores, não era de Sul-Americana. Era Campeonato Paulista e Copa do Brasil mesmo. Sim. Um Corinthians ganhou, o outro Corinthians está 90 minutos de chegar à final. Acho que as competições Comebol e o Campeonato Brasileiro foram um pouco abaixo, mas a briga pelas taças, elas estão condizentes com o que a gente enxergava de teto. Quando vai para a Sul-Americana, você via ela como uma possibilidade também. E a pergunta aí, o Corinthians ainda está muito longe de chegar à final. O Cruzeiro está competindo. Esse 1-0 é um excelente resultado para quem sai com ele do jogo. Se fosse para o Cruzeiro, seria excelente também, mesmo um único gol. Mas o Cruzeiro não está fora. É preciso entender isso, repetir, porque senão parece que o Corinthians está classificado para a final da Copa do Brasil e ainda não passou. Então esse foi o coletivo do Dorival e também mais análise do pessoal da ESPN. Cara, o primeiro jogo aí, o primeiro vídeo do pós-jogo demorou para sair porque em São Paulo tá tendo apagão, a gente tá sem internet, eu tive que usar a internet do celular, então demora muito mais para enviar o vídeo. Normalmente quando eu posto aqui é rapidão, então a gente tá com esse problema aí, eu tô até muito estressado porque eu gosto de postar sempre rápido para vocês aí em primeira mão, mas infelizmente essas ventanias, essas tempestades, a gente tá ficando sem internet aí. Ainda bem que não ficamos sem energia aqui, né? Senão não ia ter vídeo. Então é isso, vitória importantíssima. Claro que a gente não tá classificado para a final, tudo pode acontecer. O Cruzeiro ainda é um time muito forte e tal, mas agora eu tô muito mais confiante. Eu já estava confiante antes. Eu falava para o pessoal vinha comentar aqui, falar que a gente ia tomar uma goleada. O próprio corintiano falar que a gente ia tomar uma goleada. Eu falava, cara, Copa do Brasil é Copa do Brasil. Coloca na cabeça de vocês. É outra atmosfera, é outra competição, obviamente. Os caras sabem a importância, jogam com mais vontade. E a gente continua sem sofrer gol na Copa do Brasil, cara. Impressionante, cara. Impressionante mesmo. Quando saiu a escalação, eu fiquei meio com medo, porque a gente não tinha... Só tinha o Martins de marcador mesmo, né? O Maicon não marca muito bem, o Bidon também não, o Carrillo tão pouco. Mas a gente conseguiu realmente fazer 1-0.
com o Memphis Depay, hein? O que a mídia vai descer o cacete no Memphis Depay é só de fazer gol que os caras vão ficar agora. Ó, olha só, prestem atenção, os caras vão falar do jogo e tal, o Memphis dar uma criticada ali. No dia seguinte, vão puxar o contrato inteiro do Memphis, vão puxar, não sei o que lá, as premiações, vão descer o cacete no cara, mano. Fica vendo. Mas é isso aí. Vencemos. Domingo agora a gente tem a oportunidade de ir para a final da Copa do Brasil contra o Vasco ou o Fluminense. Comenta aí, deixa o seu like, inscreve no canal. Então até a próxima, Shell. Valeu, é nóis.